Jonas é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, famoso por sua missão na cidade de Nínive. Foi chamado por Deus para pregar o arrependimento aos habitantes de Nínive. Jonas, inicialmente, tentou escapar de sua missão divina e acabou sendo engolido por um grande peixe. Neste vídeo, vamos explorar a incrível história de Jonas, desde sua desobediência e tempo no ventre do peixe, até o cumprimento de sua missão e a misericórdia de Deus para com Nínive. O chamado de Jonas. Um dia, Deus deu a Jonas uma tarefa específica: ir à grande cidade de Nínive e proclamar uma mensagem de julgamento devido à sua maldade. Em Jonas 1, versículos 1 e 2 está escrito: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Este mandato divino foi claro e direto, exigindo que Jonas deixasse seu país para ir a um território estrangeiro e hostil. Nínive era a capital do Império Assírio, conhecida por sua crueldade e violência. A cidade, localizada no que hoje é o norte do Iraque, era uma das maiores e mais poderosas de sua época. A reputação dos assírios como conquistadores cruéis tornava a tarefa de Jonas especialmente difícil e perigosa. Deus pediu a Jonas que chamasse ao arrependimento uma cidade que simbolizava opressão e maldade. Algo que não só era perigoso, mas também emocionalmente desafiador para um profeta israelita. Em vez de obedecer ao chamado de Deus, Jonas decidiu fugir na direção oposta. Foi à cidade portuária de Jope, atual Jafa, e encontrou um navio que ia para Tarsis. Tarsis, possivelmente situada no extremo ocidental do Mediterrâneo, era conhecida por seu comércio e considerada um lugar muito distante, no limite do mundo conhecido pelos israelitas da época. Jonas tentava escapar da presença de Deus e de seu chamado profético. Em Jonas 1:3 está escrito: Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que partia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A decisão de Jonas de fugir pode ser compreendida de várias maneiras. Primeiro, a missão que Deus lhe deu era extremamente difícil e perigosa. Os assírios eram inimigos de Israel e conhecidos por sua brutalidade. Além disso, Jonas provavelmente sabia que se Nínive se arrependesse e Deus os perdoasse, isso poderia apresentar uma ameaça futura para Israel, pois uma Nínive forte e perdoada poderia continuar sua expansão. A fuga de Jonas também revela sua luta interna com a misericórdia de Deus para com um povo tão malvado, apesar de seus esforços para fugir. Jonas não podia se esconder de Deus. Esta ideia está refletida na Bíblia, especialmente no Salmos 139, versículos 7 a 10. Jonas pagou sua passagem e embarcou em um navio com destino a Tarsis. Ele estava disposto a gastar seus recursos e arriscar sua vida no mar para evitar cumprir o mandato de Deus. Esta decisão mostra a profundidade de sua resistência e seu temor à tarefa que lhe foi dada. No entanto, a travessia pelo mar estava prestes a se tornar uma lição inesquecível sobre a soberania e o poder de Deus. Enquanto Jonas viajava no navio rumo a Tarsis, Deus enviou uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Os marinheiros, aterrorizados, começaram a clamar aos seus deuses e a lançar a carga ao mar para aliviar a embarcação. Em Jonas 1, versículos 4 e 5 está escrito: Mas o Senhor fez soprar um grande vento sobre o mar, e houve uma tempestade tão violenta que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviá-lo. Mas Jonas desceu ao porão do navio, deitou-se e dormia profundamente, apesar do caos e do perigo. A continuação da história narra como Jonas é descoberto e obrigado a assumir a responsabilidade pela tempestade. Os marinheiros lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. Perguntam-lhe quem ele era, de onde vinha e por que estava causando essa calamidade. Jonas responde que era hebreu e que estava fugindo do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Em Jonas 1, versículos 9 e 10 está escrito: E ele lhes disse: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E os homens ficaram com muito medo e perguntaram: Por que você fez isso? Pois sabiam que ele estava fugindo da presença do Senhor, porque ele tinha contado. Jonas então pede aos marinheiros que o joguem ao mar para que a tempestade se acalme. Os marinheiros, após hesitações, lançam Jonas ao mar e a tempestade imediatamente se acalma. Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas.
Este peixe enviado por Deus serviu como um meio de resgate e uma forma de disciplina para Jonas. Em Jonas 1,17 está escrito: Mas o Senhor tinha preparado um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Este período no ventre do peixe foi crucial para a reflexão e o arrependimento de Jonas. Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe, reconhecendo sua desesperação e a intervenção divina. Em Jonas 2,1 está escrito: Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. Jonas descreveu sua situação como uma experiência próxima da morte. Em Jonas 2,2 está escrito: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas reconhece que mesmo em sua desobediência e angústia, Deus ouviu seu clamor. Jonas continuou descrevendo como se sentiu ao ser lançado ao mar e cercado pelas águas profundas. Jonas expressou sua sensação de estar separado da presença de Deus, mas também sua esperança de voltar a estar em sua presença. Em Jonas 2,4 está escrito: Então eu disse, fui expulso da tua presença, contudo verei novamente o teu santo templo. Jonas continuou descrevendo sua experiência no mar, destacando a profundidade de seu desespero. Em Jonas 2,5 e 6 está escrito: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos me cercou para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Jonas reconheceu que sua salvação vinha unicamente de Deus. Em Jonas 2,7 está escrito: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti, no teu santo templo. Jonas também reconheceu a vaidade da idolatria e renovou seu compromisso com Deus. Em Jonas 2,8 e 9 está escrito: Aqueles que seguem ídolos vãos abandonam a misericórdia, mas eu, com voz de gratidão, oferecerei sacrifícios, cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor. Deus ordenou ao peixe que libertasse Jonas. Em Jonas 2,10 está escrito: E o Senhor ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Este ato de libertação demonstra a misericórdia e o controle absoluto de Deus sobre a criação. Deus deu a Jonas uma segunda chance para cumprir sua missão em Nínive. A libertação de Jonas do peixe não foi apenas um resgate físico, mas também uma renovação de seu chamado profético. Esta segunda chance mostra a graça de Deus e sua disposição para restaurar e usar seus servos, mesmo após a desobediência. Depois de ser libertado do peixe, Deus falou novamente com Jonas e lhe deu a mesma missão: ir a Nínive e proclamar a mensagem de juízo. Desta vez, Jonas não hesitou e obedeceu prontamente. Em Jonas 3:1 e 2 está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e anuncia a mensagem que eu te direi. Jonas respondeu prontamente e foi a Nínive. Em Jonas 3:3 está escrito: Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de viagem. A obediência de Jonas desta vez mostra sua disposição em cumprir a vontade de Deus, tendo aprendido com sua experiência anterior. Nínive era uma cidade imensa e poderosa no Império Assírio, conhecida por sua riqueza, mas também por sua maldade e violência. É descrita como uma cidade tão grande que levaria 3 dias para atravessá-la. Esta descrição enfatiza a magnitude da tarefa de Jonas e a importância de sua missão. Jonas começou a percorrer a cidade e proclamou a mensagem que Deus lhe havia dado, avisando os habitantes de Nínive sobre a iminente destruição devido à sua maldade. Em Jonas 3:4 está escrito: Jonas começou a percorrer a cidade e proclamava: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram na mensagem de Jonas e começaram a se arrepender. Em Jonas 3:5 está escrito: Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Este versículo mostra um arrependimento coletivo e genuíno que afetou todos os níveis da sociedade. O arrependimento chegou até o rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas em sinal de humildade e arrependimento. Em Jonas 3:6 está escrito: Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas.
O rei também emitiu um decreto ordenando a todos na cidade que jejuem e se cubram de pano de saco, incluindo os animais, e que clamem fervorosamente a Deus. Em Jonas 3, 7 e 8 está escrito: E ele proclamou em Nínive por decreto do rei e seus nobres, dizendo: Homens e animais, bois e ovelhas, não comam nada, não bebam água, cubram-se de pano de saco tanto homens quanto animais, e clamem fortemente a Deus, que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. O decreto do rei refletia uma esperança sincera de que Deus pudesse ter misericórdia e perdoá-los. Em Jonas 3,9 está escrito: Quem sabe Deus pode ainda se arrepender e voltar atrás, afastar-se da sua ira e não pereceremos. Este versículo mostra a compreensão da natureza de Deus como misericordioso e compassivo, disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Deus viu o arrependimento genuíno dos ninivitas e decidiu não destruir a cidade. Em Jonas 3,10 está escrito: Deus viu o que eles fizeram, que se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não o fez. Este ato de misericórdia demonstra que Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero e arrependido. Apesar do arrependimento dos ninivitas e da misericórdia demonstrada por Deus, Jonas ficou extremamente irritado porque Deus não destruiu a cidade. Em Jonas 4, verso 1, está escrito: Mas Jonas ficou muito aborrecido e irado. Este episódio reflete o conflito interno de Jonas e sua dificuldade em aceitar a graça de Deus para com seus inimigos. Jonas queria ver a cidade destruída, pois os habitantes de Nínive eram inimigos de Israel. E ele não conseguia entender por que Deus estava mostrando misericórdia a eles. Jonas expressou sua frustração e raiva a Deus em uma oração, lembrando por que tinha tentado fugir inicialmente. Em Jonas 4,2 está escrito: Ele orou ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso me adiantei para Tarsis, pois sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas estava irritado porque sabia que Deus era misericordioso e estava disposto a perdoar Nínive, o que ia contra seus desejos de ver a destruição de seus inimigos. Em sua desesperação e raiva, Jonas até expressou seu desejo de morrer. Em Jonas 4,3 está escrito: Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Para ensinar uma lição a Jonas, Deus fez crescer uma planta sobre sua cabeça para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. Em Jonas 4,6 está escrito: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para sombra sua cabeça e livrá-lo do desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a planta. Esse ato de Deus trouxe alívio temporário a Jonas e o fez sentir-se feliz, pois a sombra da planta o protegia do calor intenso. No entanto, no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta, fazendo com que ela secasse. Em Jonas 4,7 está escrito: Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme que atacou a planta e ela secou. O desaparecimento repentino da planta fez com que Jonas voltasse a sentir desconforto e descontentamento. Para piorar a situação, Deus fez soprar um vento quente e sufocante do leste, aumentando o desconforto de Jonas. Em Jonas 4,8 está escrito: Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento quente e sufocante do leste, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Ele desejou a morte, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Este evento levou Jonas a expressar novamente seu desejo de morrer devido ao intenso desconforto. Deus usou a situação da planta para ensinar a Jonas uma lição sobre compaixão e misericórdia. Em Jonas 4, 9 e 10 está escrito: Então Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão irado por causa da planta? Ele respondeu: Sim, estou tão irado que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite desapareceu. Deus usou essa situação para mostrar a Jonas que ele estava mais preocupado com uma planta que não tinha cultivado do que com as milhares de pessoas em Nínive que estavam em perigo de serem destruídas. Essa lição foi para ensinar a Jonas sobre a importância da compaixão e do amor pelos outros, mesmo aqueles que consideramos inimigos. Deus fez Jonas perceber que ele estava preocupado com uma planta que ele não havia plantado nem cuidado. A lição que Deus queria ensinar era sobre a importância de ter compaixão pelas pessoas. Em Jonas 4,11 está escrito:
E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Este versículo mostra claramente a preocupação de Deus com a vida humana e com a salvação de todos, incluindo os habitantes de Nínive.